A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Eu estou com o Paulo Hermann. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo anteriormente. Novamente estou com ele e dessa vez ele está como conselheiro, veio num evento aqui do Grupo Conceito e vai trazer conselhos para os produtores rurais. Paulo, prazer falar com você. Que conselhos são esses? Olha, Divino, um prazer te reencontrar aqui depois daquele encontro lá em Caldas Novas, anos atrás. E, na verdade, conselho é uma coisa mais forte, né? Eu diria que eu quero hoje aqui, com esse pessoal, compartilhar um pouco da minha experiência de mais de 40 anos no agro. Eu vi esse agro crescer, o agro deixar de ser importador para ser exportador, o agro deixar de ser uma atividade absolutamente sem grande relevância para virar a vidraça do mundo, essa que é a realidade. E ele tem desafios. Nós estamos vivendo num país tropical, um país que tem mudanças de clima acontecendo. Nós temos momentos de alta, momentos de baixa. E hoje eu quero trabalhar isso um pouco com o pessoal. Nós não podemos amaldiçoar sempre que a coisa vai mal. A gente até tem que aproveitar os momentos de dificuldade para rever a maneira com que nós estamos trabalhando e até verificar possibilidades de expansão. Na minha vida toda, Divino, eu aproveitava os momentos de baixa para crescer. É nos momentos de baixa que você tem que ter caixa, tem que estar preparado. Obviamente, isso não vale você chegar no momento de dificuldade sem caixa. Sem caixa você não faz nada, você fica muito vulnerável. Mas quando você chega preparado num momento de dificuldade, é a hora que você cresce, você adquire, você compra empresas, você investe em tecnologia, enfim, e sai mais forte quando a crise desaparece e o mercado volta de novo. Ô Paulo, muitos produtores estão preocupados com a geopolítica, com a macroeconomia, com o mercado, com coisas que eles não têm controle. E muitas vezes estão deixando de controlar aquilo que está dentro da porteira. Qual é o conselho que você dá para esses produtores? Você falou tudo. A gente gosta de tratar de assuntos sobre os quais a gente não tem a menor possibilidade de alterar. Vou dar exemplo. Câmbio, taxa de câmbio, inflação, né? E essas coisas todas, elas só servem para distrair a gente. Mas no final das contas a gente só fica mais atordoado e não muda nada o nosso negócio. Eu sempre aprendi na minha vida que a gente tem que focar naquilo que está na nossa mão. A gente tem que aproveitar os momentos de dificuldade para verificar se eu tenho que fazer algum treinamento na minha equipe, se tem alguém na minha equipe que ele não está à altura dos meus desafios e eu tenho que substituí-lo, aonde eu tenho um talento que talvez esteja disponível para vir trabalhar comigo, qual é o meu processo que ele está superado e é caro e eu preciso rever o processo, problema de sistemas, né, de como a gente gerencia. Então, os momentos difíceis de mercado, os momentos de baixa de mercado, Divino, são os momentos de reflexão. São os momentos em que a gente diz assim, revisita o teu negócio. Dá uma olhada para dentro de casa, vê se está tudo bem, vê se você não tem alguma coisa que você poderia melhorar a parte de custos. Porque, normalmente, quando a água do rio sobe, Divino, as pedras todas desaparecem. Quando a soja foi a R$200 o saco, qualquer coisa dava certo. Mas isso era um ponto fora da curva, isso é uma coisa absolutamente real, que não é normal. Normal é a soja a esse preço hoje. Talvez um pouquinho mais, 120, 130, 140, mas passar de 150 já é um fato a ser comemorado. Será que não é hora do produtor parar de se preocupar com o preço da soja e se preocupar com o custo de produção dele? Lógico, essa é a segunda pergunta fantástica que você está me fazendo. O preço é o preço.
O preço ele é muito complexo você analisar, porque você está dentro de um contexto global onde, vamos pegar o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, eles fazem uma avaliação de estoque mundial. Então eles vão lá, no caso da soja, Divino. Estados Unidos não está conseguindo exportar para a China por causa da briga, então eles estão com o silo cheio de produto. O Brasil vai fazer uma super safra, graças a Deus o clima está ajudando de norte a sul do Brasil. Então nós vamos vir com 177 até 180 milhões, pode acontecer. A Argentina faz 50. Então quando o USDA olha aquilo, puxa vida, o mundo tem muito grão. Então o consumo aumenta, mas não aumenta tanto quanto aumentou o grão. Então o preço cai. Além disso, você tem os grandes fundos de investimento. Divino, se calcula que tem mais ou menos 150 bilhões de dólares de fundos de pensão que só compram papel e vendem papel. Eles não querem o grão. Só que eles alteram. Toda vez que eles entram no mercado comprando, eles mexem no mercado. Então o nosso agricultor, ele não tem a menor chance de adivinhar. Não tem como adivinhar. Então você tem que fazer, na minha visão, duas coisas. Primeiro, cuidar do custo. Isso tem que ser uma paranoia. Segundo, cuida do caixa. O caixa tem que ser positivo todos os dias. É que nem na nossa família. Todos os dias, Divino, tu tem que ter mais dinheiro dentro de casa do que sai de casa. Senão vai quebrar. E há juros que está aí nessa casa louca de altura ali, você quebra mesmo. E a terceira coisa, você tem que começar a fazer algumas manobras para não correr risco total. Por exemplo, o travamento. Dá para travar um pedaço. Eu vou entrar no plantio, eu vou travar uma parte, travo, 20%. Né? Travo em dólar ou travo em valor. Isso é possível de fazer. Existem práticas técnicas para fazer isso aí, para não arriscar tudo. A agricultura, na hora da comercialização, isso é uma outra oportunidade que a gente tem, isso não é uma jogatina. Tem muita gente que, eu me lembro anos atrás, Divino, que o sonho de consumo era soja R$100 o saco. Quando ela foi a 100, teve gente que disse, não, agora vai a 150, não vou vender. Quando foi a 150, não, ela vai a 200, não vou vender. Quando foi a 200, eu não vou vender, vai a 250. Então deve ter gente hoje ainda com soja de 200 que não vendeu. Porque não é assim que funciona. Isso não é jogatina. Isso não é eu querer. Eu quero, gostaria sempre de ter soja cara, mas não é assim que funciona. Então você tem que ser conservador. Esse fenômeno está acontecendo na pecuária, né? Quando chegou ali a @300, todo mundo apostou que chegaria a 350, depois a 400, e não aconteceu. Foi um movimento inverso. Hoje o custo do dinheiro está muito caro. Plano Safra praticamente inexistente. Pouquíssimas pessoas têm acesso a esse dinheiro com um juro mais facilitado. A Faria Lima entrou no agro, mas parece que está assustada com a situação. Como é que o produtor vai resolver essa questão de um dinheiro com um custo mais acessível? Bom, eu desde o início estou falando em caixa aqui. Nós precisamos... Meu pai sempre dizia, na simplicidade de um pequeno produtor que ele era, diz assim, Paulo, nós temos que ter sempre uma safra guardada. Naquela simplicidade disso, ele queria dizer o seguinte, nós precisamos ter um caixa, ou em produto ou em dinheiro, né? Para que se um dia der tudo errado, eu não quebre. Eu tenho como pagar meus compromissos. Então, nós vamos ter que financiar 1/3 de todo plantio, tem que ser caixa, tem que ser própria, 1/3. 1/3 dá para fazer em barter, como eles chamam. Teu fornecedor de insumos tem interesse em vender para ti, isso é possível de fazer, 1/3. E 1/3 você... Algum dinheiro no governo, algum custeio sempre tem, para o pequeno e para o médio, entendeu? E você busca ali, que é um dinheiro caro, mas é um dinheiro ainda mais barato do que você se atirar na Faria Lima. Faria Lima é de especuladores. Eles estão entrando para ganhar dinheiro, não estão entrando para ajudar ninguém. Então, 1/3, 1/3, 1/3. Paulo, você pode ter certeza que os produtores que virão aqui hoje na sua palestra, que estarão na sua palestra, eles vão esperar uma bala de prata. Existe bala de prata? Não, não existe. Nosso negócio não é uma jogatina. Bala de prata é jogatina, né? Tu bota
um cartucho lá dentro isso não é roleta russa. É consistência. Você tem fatores que você sabe que tu não controla. Por exemplo, clima. Tu não controla clima. E a gente sabe que o clima está mudando, Divino. Né? Então, como é que eu lido com o clima? Porque você usa sementes do Grupo Conceito, alta tecnologia. Compra máquinas da John Deere, alta tecnologia. Você tem moléculas de última geração. Né? E aí você planta e corre para a igreja para que São Pedro mande a chuva na hora certa, na quantidade certa. Então tem uma assimetria tecnológica aí. Isso tem que ser resolvido. Então você tem que olhar. Meu solo tem capacidade, tem matéria orgânica para reter mais umidade que um solo arenoso sem nada? Então aqui tem uma construção de solos pela frente. Nós temos que ter uma previsão melhor de clima, né? Então, se esse ano vai ter uma laninha, ok, o que é uma laninha? Laninha é uma chance de ter um veranico em dezembro. Então, como é que eu faço? Eu antecipo o meu plantio, porque tu tem um período em que a soja está enchendo o grão, é onde eu preciso muita água. Se a soja ela está num período fora, quando ela está enchendo o grão, mas eu tenho água, eu estou fora do período do veranico, entendeu? Então eu posso sobreviver. A soja é uma erva daninha, ela é resistente para chuchu. Então são algumas coisas assim: solo, irrigação, planejamento de plantio, né? Variedades mais resistentes, tem variedade, por exemplo, tem a variedade chamada HB4, é uma variedade altamente resistente à seca, a estresse hídrico. Se eu plantar girassol em vez de milho, o girassol é mais resistente. Então, Divino, tem um monte de coisas num tabuleiro que não é bala de prata. É planejamento, é custo, é travamento, é menos dependência de dinheiro externo, né? E é um ano depois do outro. Agora, quem quer enriquecer em 10 anos, faz apostas que quando dão certo, mas a chance de dar errado é muito grande. Então, o agronegócio não é um negócio para se enriquecer de um ano para o outro, como a maioria entende. Esse não é um ano de alavancagem, né? Não é um ano de alavancagem, com juros e Selic a 15%, se você não pode estar alavancado. Agora é ano de crescer, principalmente aqueles que vêm tratando o agro de maneira consistente, responsável e conservadora. Nessa hora ele cresce, nessa hora ele pega e compra o vizinho, nessa hora ele bota mais tecnologia, nessa hora ele faz um projeto de irrigação, porque as empresas estão interessadas em vender, ninguém está comprando, é hora em que o agricultor passa a ter poder de compra, de barganha, né? Não quando está todo mundo correndo naquele efeito manada, ali não é hora de negociação, você só vai pagar mais caro. Tanto é verdade que lá na pandemia, em 2021, eu dei uma entrevista, e era presidente da John Deere na época, dizendo o seguinte: não comprem. Não sei se você te lembra disso. Não comprem. Não é que não queria vender. Eu sabia que toda compra que foi motivada por um excesso de otimismo, né, ele iria dar mal. Porque o preço não ia ficar toda a vida em R$200. Ele iria se dar mal. Por isso que não compra. Agora, quem precisasse comprar, nós teríamos máquina para vender, como nós temos capacidade para atender demanda normal. Eu não tenho capacidade para atender demanda extraordinária, exagerada, movido a efeito manada. Muito obrigado, Paulo, pela sua disponibilidade. De nada, Brasil. Um prazer rever você, Divino, e também falar para as pessoas que te seguem. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.